Oi, gente, meu nome é Claudiane Salles. Oi, gente, meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Saúde Emocional. Hoje, com uma convidada muito especial, nós trouxemos aqui a Bárbara, que vai estar falando para a gente um pouquinho mais sobre... A gente vai falar sobre compulsão alimentar, né, Bárbara? Vamos falar sobre uma alimentação integrativa. A Bárbara é minha nutri também, né? Então, sobre tudo isso que ela fala lá no Instagram, sobre o que a gente vem tratando também, acho que vai ser legal a gente colocar aqui. Enfim, sobre a alimentação no geral. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? O prazer é meu estar aqui com vocês Que hoje. delícia a gente conseguir, né, Bia, trazer a Bárbara, que é tão corrida, que tem uma vida tão corrida, a gente conseguir um tempinho dela para vir aqui, né? Exatamente. Então, para você que está aqui nos acompanhando, fiquem ligadinhos que a gente vai estar, assim, trazendo coisas, assim, importantíssimas para o nosso dia a dia, para a nossa saúde alimentar. Exato. Até porque a nossa saúde alimentar, ela vai impactar em tudo, né? No todo. Tudo. Na saúde física, na saúde emocional. A gente sabe que a alimentação, ela tá totalmente ligada ao nosso emocional, gente. Um puxando o outro. Quando a gente tá bem, a gente, às vezes, consegue manter a dieta. Ficou um pouquinho mal, já não consegue mais fazer a dieta. A gente tava até conversando um pouquinho antes, né? Tem gente que para de comer quando tá preocupado. Tem gente que já come demais, né? E aí que vem essa questão, né? Pra gente começar aqui o nosso bate-papo com essa compulsão alimentar. Você, né, que é terapeuta, pode estar falando um pouquinho do que isso traz, assim, de malefícios para a vida das pessoas. Sim, na verdade, a compulsão em si, ela é um malefício, né? Ela já é o sintoma ali de que algo tá ruim. Eu tive compulsão alimentar, na verdade, estou tratando até com a Bárbara, né? Comento com ela sobre as loucuras que acontecem durante uma crise de compulsão. Então, eu sei meio que na pele, assim, o que a pessoa sente. E o que é que eu percebo na compulsão, que é um exemplo clássico, assim, que você vai entender o compulsivo e a pessoa normal. Normalmente, eu vou num sushi. Vou lá e a gente entra, come. Todo mundo come, né? Sai do sushi... Meu marido sai falando. Ai, que delícia. Semana que vem eu quero voltar. Ai, não sei o quê. Onde a gente vai de novo? Eu saio assim. Você se odeia. Por que você fez isso com você? Por que você come desse jeito? E assim, come normal. Eu comi normal. Mas na minha cabeça... Culpada, né? Culpadérrima. Assim, não faça mais isso. Isso é errado. Então, quando eu estou, né... Na crise ali. Mas, por exemplo... O compulsivo, nem sempre ele come coisa boa. Então, a gente acha que o compulsivo, ele pega uma barra de chocolate, ele vai comer. Não. O compulsivo, ele pode abrir a geladeira e ter uma comida estragada e ele comer. Nesse nível, exatamente. Então, a compulsão, muita gente pega comida do lixo. Vai lá, joga no lixo, depois se arrepende, come dali. Então, assim, a compulsão é muito mais grave e séria do que a gente imagina. Não é comer demais. É comer por... uma falta, né, que a gente tem ali, que você quer suprir. E ali você acha que o alimento é o que vai suprir isso, né? Normalmente pelos nossos traumas que a gente passa. Então, assim, a gente tem que tratar lá a causa, né? Então, por exemplo, quando eu percebo que eu estou em alguma compulsão... Eu nunca cheguei a pegar comida do lixo, mas eu já ouvi histórias assim. Mas eu chego assim, você vai comer um prato de arroz. Você sabe o tanto que você tem que comer, mas você não consegue comer só aquilo. Você tem que comer um pouco a mais, porque você acha que vai faltar. Você acha que precisa de um pouquinho mais, entende? Então, até eu já tive uma compulsão uma vez que eu já era terapeuta, tá, gente? Sendo terapeuta. Eu deixava uma caixa de doce para as crianças que iam na clínica, né? Então, eu deixava pacotes de confete. E teve uma semana que eu fiquei muito mal, tava passando por muitas coisas e eu comi tudo. Confete. De uma vez. E a minha gastrite atacou naquela semana, eu fui na médica, porque assim, eu comi tudo de uma vez. E tipo, abria e comia, um atrás do outro. E normalmente o compulsivo, ele tenta fazer isso escondido. Então, ele não faz na frente de ninguém, você nunca vai ver, por exemplo, eu comendo demais na tua frente. Na frente dos outros, normalmente a pessoa compulsiva, ela come pouco. Normal. Exato. E assim, o que ela come sozinha não é contabilizado. Entendi. Entende? Por isso que fica uma confusão, porque na cabeça dela, aquilo não aconteceu. Não foi contabilizado, porque eu nem senti prazer, eu nem comi, não era pra eu comer. Então, fica meio distorcida a cabeça do compulsivo. E como que isso causa, né? E o que isso pode causar no nosso organismo, né? É muito importante a gente também saber diferenciar os tipos de compulsão alimentar, né? Porque tem esse fator emocional, como a Bia citou, que tem pessoas que tem que tratar algum
trauma que está envolvido nessa compulsão alimentar, mas também existem compulsões alimentares que são fatores químicos, né? No nosso hipotálamo, que não envia uma mensagem de saciedade e tal, para ver como vai ser tratada, né? Porque esse caso mais emocional, a gente tem que direcionar para um psicólogo, para um terapeuta, para a gente fazer... para fazer um acompanhamento multidisciplinar, né? Para ver se essa compulsão dele é emocional. E aí, gente, primeira coisa é separar o tipo de compulsão. Por exemplo, assim, no estágio de emagrecimento, eu vou avaliar a pessoa para entender se ela já tem essa compulsão alimentar por algum problema químico ou por algum problema emocional. Mas no processo de emagrecimento, isso também pode acontecer. Pode ser que a pessoa, no primeiro momento, ela consiga fazer o plano alimentar. E por mexer com parte hormonal, o próprio emagrecimento mexe com a nossa parte hormonal. Por mexer com essa parte, na segunda fase do emagrecimento, é mais comum acontecer compulsão. Até comentei com a Bia, né, que ela começou firme agora, né, e tal. E nesse segundo momento, por conta dessa parte realmente de resposta química do cérebro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual tipo de compulsão essa pessoa tem para saber qual intervenção a gente vai fazer, né? Se vai ser uma intervenção multidisciplinar aí com terapeuta, né, para trabalhar isso, porque senão não adianta eu montar plano alimentar, calcular, colocar os nutrientes, se ela não tratar isso primeiro. Então, é muito importante diferenciar isso para eu direcionar melhor. A própria pessoa não consegue diferenciar isso, né? É muito difícil. Não, é muito difícil, porque você tem que ter um olhar muito para você, né? Você tem que ter muito uma autoavaliação. Normalmente, a gente precisa de outros... outros profissionais ali. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, mas todo nutricionista é comportamental. Né? Hoje em dia até existe uma pós em nutrição comportamental, mas todo nutricionista tem que ser comportamental. Sim. Porque ali, quando ele está falando da alimentação, a alimentação envolve muitas coisas. Envolve afeto, envolve falta, como a Bia citou. Envolve nutrir o corpo. Então, são muitos fatores. Então, quando eu estou ali com o paciente... eu tenho que compreendê-lo. Eu tenho que ter uma psicologia para eu ver se eu... né? Tanto que na nossa grade curricular tem psicologia. Para eu saber direcioná-lo, se eu encaminho ele para um terapeuta, para a gente ter um resultado, né, duradouro, um resultado melhor, para ele se conhecer. Né? Porque, como você falou, a pessoa, às vezes, não se conhece. Não sabe, né? Ela não conhece se autoavaliar se aquilo é, né, compulsão por falta, se aquilo é... Porque, às vezes, também pode ser até familiar. O ambiente que ele foi criado é um ambiente que come muito. Sim. Né? Eu falo que, às vezes, não é genética. Às vezes, a pessoa fala, chega lá pra mim, eu tenho obesidade, eu tenho diabetes, mas meu pai tinha, minha mãe tinha. Todo mundo da minha família. Claro que o fator genético é importante, mas ele não é determinante, né? A epigenética é muito importante, que é o que a gente modular a nossa genética de acordo com os nossos hábitos. E isso a gente modula pro bom ou pro ruim. Se todo mundo da família, você vem de gerações com maus hábitos... É isso que eu ia te perguntar, porque assim, nessa questão, mesmo do adulto, né, dessa compulsão, eu acho que isso, quando a gente começa a tratar isso desde pequeno... Quando a gente trata isso, nós que temos filhas pequenas agora, né? Quando a gente começa a ensinar os nossos filhos sobre alimentação, sobre o que é saudável, sobre o que é, assim, isso aqui é gostoso e é bom, isso aqui pode não ser tão gostoso, mas é muito bom, é importante para você comer. Acho que quando isso começa lá de criança, é muito mais fácil, né, Bárbara? Facilita muito, facilita. Eu tenho abordado muito esse tema e batido muito nessa tecla nas minhas redes sociais, porque eu sei a importância de uma educação alimentar ali na primeira infância, né? Sim. Prevenção de doenças, né? E a própria criança, ela é mais fácil para ela se adaptar. Muito. O problema é que, às vezes, a gente usa muito os nossos gostos pessoais, a gente que vem de uma outra geração, que a gente até estava comentando antes, que é a indústria de alimentos deu um boom. Sim. Só que o conhecimento sobre nutrição não veio junto. Então, veio a má alimentação, veio as comidas ultraprocessadas, que os nossos pais, às vezes, ofereciam pra gente sem o conhecimento de que era mal. Só que hoje em dia a gente tem o conhecimento, né? Sim, hoje em dia hoje em dia tá na palma da nossa mão. A partir do momento que a gente tem o conhecimento,
aí é uma escolha. Sim. Né? Sim. Então, trabalhar isso na infância, nas escolas, estimular os bons hábitos alimentares é fundamental para prevenir doenças na vida adulta, né? E esse ciclo ser quebrado. Sim, mas eu vejo assim, que eu acho que também vai muito do julgamento, né, das pessoas. Porque eu mesmo, a Ana, minha filha, ela tá com 3 anos. E eu não dou doce para ela, não dou açúcar. Eu não gosto de dar açúcar para ela. Eu sou uma pessoa que não é porque não é porque alguém não me deu ou deu, porque na casa da minha avó, eu cresci com a minha avó fazendo bolo, rosquinha, broa, e eu nunca comi porque eu nunca gostei, não porque não tinha, era oferecido para mim, mas eu não gostava, então eu não comia. Fui muito de gostar nunca gostei. Agora coloca coisa salgada perto de mim que eu sou como com vontade. Mas, assim, coisas doces eu nunca gostei. O meu filho tem 19 anos e ele nunca comeu também. Tipo, ele vai numa festa de aniversário, ele não come bolo porque ele não gosta. A gente não gosta mesmo de doce. E a Ana, só que o Matheus, quando ele era criança, se ele ia em algum lugar e ele queria comer, eu deixava. Eu não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje do quanto isso prejudica. E aí, às vezes, eu tô em algum lugar e as pessoas veem, nossa, mas que dó, você não vai dar? Não. Mas coitadinha da sua filha. Mas, nossa, não, vem cá que eu dou pra você. Vem cá que faz isso. Gente, deixa eu criar a minha filha. Mas o que é? A pessoa coloca o gosto pessoal dela ali. Sim, e o tanto que isso pode prejudicar. E é exatamente isso que eu abordei. As pessoas colocarem os gostos pessoais delas em xeque ali para uma criança. Você vai dar isso. A criança nem conhece. Gente, a gente tem todos os paladares. Doce, azedo, amargo, tudo na boca. E isso tem que ser trabalhado ao longo da vida. Hoje a gente já sabe, tanto que assim, dentro das prefeituras tem uma nutricionista. Sim. E não é à toa que ela tá lá. Não. Senão, não precisaria, né? Prefeitura, hospital, escolinha particular, elas estão lá creche. por um motivo. As empresas, né? As empresas. Porque imagina, se uma funcionária, se uma professora quiser levar um hábito da casa dela para a escola, ela não tem conhecimento técnico para isso. Então, por isso que tem uma pessoa para ter. E isso ser trabalhado. A minha filha regrediu muito na questão de alimentação dela. Porque a criança, quando ela é apresentada ao doce, é um alimento altamente palatável. O que é palatável? É saboroso. O doce, ele chama. Por isso, a gente não pode falar que é vício, mas a forma que o açúcar entra no nosso organismo e que a gente deseja tê-lo continuamente é parecendo uma droga. Sim. E quando isso é dado toda hora, aí a criança passa o dia inteiro comendo uma bolacha doce. Ela vai querer mais, cada vez mais. E ela vai deixar de comer os alimentos saudáveis, né? Que são os nutrientes que ela precisa pro dia a dia. Para ela se desenvolver, para ela crescer. E não adianta, na escola, né? A gente observa as crianças lá na escola, eles vão fazer tudo que todo mundo está fazendo. Então, é muito fácil na escola. Você colocar chuchu para a criança comer, ela come. E na primeira infância é mais fácil ainda, assim, de 0 a 3 anos é muito mais fácil de você modular. Exato. É claro, né, que você tava ali aquele hábito instalado e você tirou o açúcar, no primeiro momento vai ser difícil, mas você não tem que usar isso para bloquear, falar, não, a criança não está comendo. Não, vamos estimular, vamos trabalhar. Uma hora ela vai querer. Isso esse fator, né, dessa questão de alimentação na escola foi o que me fez escolher a escola que a minha filha tá. Hoje a Ana tá na Escolinha do Saber, obrigada, Escolinha do Saber. Porque, assim, quando eu fui colocar ela na escola, eu pesquisei muito sobre sobre o cotidiano, o dia a dia, né? Tipo, a alimentação. E em algumas outras escolas, as crianças poderiam levar o próprio lanche. E lá na Escolinha do Saber, não. Lá eles têm uma nutricionista que cuida da alimentação e a gente não pode. Tanto que quando tem aniversário, eles cantam os parabéns com um bolo fake. E os pais não podem nem levar doce para entregar para as crianças, entendeu? Eu falei, é isso. Tipo, é isso. A educação começa aqui. Por quê? Porque você imagina só, se eu coloco a minha filha numa escola onde cada um pode levar o que quer. A minha filha vai ver alguém comendo uma bolacha recheada. O que a minha filha vai querer comer? A maçã que eu levei para ela? Exatamente. Eu tenho minha prima que ela fez um curso de introdução alimentar para os filhos dela que se alimentam assim maravilhosamente bem. E quando ele começou a escola,
ele via outras crianças comendo, porque na escola também poderia levar os lanches. A Bárbara falou assim, ela até chama a Bárbara. Bárbara, você não tem ideia como regrediu a alimentação do Davi. Porque ele fica atrás. Só que tem um adeno. O Davi, ele é alérgico. Ele é super alérgico. Então, qualquer outra coisa acaba sendo muito perigoso para ele. Sim. Que é outro fator. Que, às vezes, uma pessoa dá comida para o seu filho sem te perguntar se pode. E aquilo pode prejudicar a Jasmine, a primeira vez que ela consumiu doce, eu tinha um café. Uma pessoa estava comendo um bolo Red Velvet e deu para ela. Eu olhei a boca dela vermelha, achei que fosse suco de amora que servia lá. Quando eu vi, eu chorei. Eu chorei porque, assim, não que eu não quisesse dar doce para ela. Hoje em dia ela consome doce, eu sou super maleável. Só que eu queria que essa experiência fosse junto comigo. Eu queria que eu tivesse um momento, principalmente porque eu sei que doce antes dos 2 anos não é indicado. Não pode. Né? As diretrizes de pediatria, as organizações de saúde não indicam que uma criança consuma doces odontológicas também, que a minha prima minha prima que ela é dentista, ela falava pra mim, ela brigava comigo. Se eu ver você dando doce pra... Não, Thaís, eu não vou dar doce pra Ana, porque já é uma coisa que eu não quero mesmo, tudo que envolve ali a prevenção da saúde das crianças são contra, né? Aumenta a chance de desenvolvimento de diabetes, de outras doenças. Então, realmente, tem estudos, artigos científicos que comprovam que isso já está há um tempo já, né? E tem que ser trabalhado, tem que ser promovido, né? Através dos órgãos que trabalham para isso, né? Os órgãos competentes para isso. Proteger as crianças, né? Existe uma lei, existe uma regulamentação que tem que ser fiscalizada, inclusive nas escolas particulares tem que ter. Sim. Tem que ser fiscalizada e tem que ser cobrada, porque isso é o direito da criança. E olha só para você ver a importância. A gente está falando dessa questão de criança, né? Porque eu abordei essa questão do infantil. Para a gente estar chegando nesse nível onde os adultos têm a compulsão alimentar, onde os adultos sofrem... Porque tudo começou ali. Tudo começou na infância, gente. Então, tudo começou ali. O quanto isso é importante para quem é mãe, para quem é professor, para quem tem algum sentimento, né, pela vida do próximo. Eu falo assim, a gente depois de adulta, né? Depois de madura. De adulta, a gente fica buscando... Muitas pessoas buscam emagrecer. É tão difícil deixar de comer uma coisa que você já tem o hábito. É tão difícil conhecer alimentos novos. É tão difícil isso para quando você é adulto. Por que você não trabalha isso para sua filha não sofrer isso, para seu filho não sofrer isso? Sim. Né? É você cuidar, é você amar. Isso é uma forma de amar muito grande. Sim, né? Isso é uma forma de amor e de carinho e de cuidado, né? Porque quando a gente está tratando algo que pode prejudicar... É a mesma coisa, assim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas... Muitos adultos sofrem por alguma questão de agressão. Quando uma criança cresce num ambiente onde existe agressão, onde existe... O que a criança vai ser quando crescer? É a mesma coisa que a gente pode pensar na questão da alimentação. É o que ela é exposta. Exatamente. Então, assim, a gente aprende... A nossa alimentação, ela vem primeiro da nossa casa, depois a gente vai para a escola, e assim a gente vai se tornar um adulto formado, né? Através de todos esses elementos que ajudaram exatamente. A gente a ser quem a gente é. Até eu comentei isso com a Bárbara quando a gente começou, que eu falei para ela, Bárbara, acho que as coisas que eu tenho hoje em relação à alimentação, que eu tenho muita dificuldade, é por conta da introdução alimentar. Qual introdução? Não tive introdução alimentar. Não existia isso. Então, até comentei com ela que meu pai, ele tinha uma mercearia e eu podia comer o que eu quisesse de lá. Então, eu fazia as minhas próprias escolhas. O que é péssimo. Uma criança não sabe o que ela tem que escolher. Então, e aí hoje as pessoas falam assim, mas comeu e não morreu. Mas, gente, o objetivo não é matar o seu filho mesmo. Mas quase morri. O objetivo é você prevenir situações na vida dele, como compulsão alimentar. Exato. Né? Na fase da adolescência, gente, quanto está crescendo essa compulsão alimentar na fase da adolescência? E não só da compulsão também, Bárbara, das doenças que podem podem vir. A questão da diabetes, do colesterol, triglicérides, e hoje em dia, a gente vê muita criança já tendo tudo isso. Não precisa nem se tornar adulto. E assim, essas doenças não, que são metabólicas e as doenças emocionais. Porque se a criança chega na fase da adolescência obesa, com sobrepeso, ela sofre bullying.
a vida dela é mais difícil, não tem o que fazer. Se ela tem o sobrepeso, se ela tem obesidade, isso para ela vai prejudicar tanto no físico quanto no emocional. Principalmente na juventude, né? Principalmente, que é uma fase que está mais vulnerável. Sim, e que também, né? É uma fase onde a gente vê que todas as nossas questões são mais intensas. Sim. Tudo. Quando a gente é adolescente, uma espinha se torna o pior problema que a gente pode ter na vida. Nossa, alguém morreu. Não interessa, a pessoa morreu, eu tô com uma espinha. Você viu que eu tô com uma espinha? Porque imagina só, e a gente tá falando disso, dessas questões, sem contar que hoje em dia ainda tem o câncer. Que vem, assim, estudos mostram que muitos cânceres são, como que fala? Chegam até a gente por conta de alimentação, né? Exatamente. Corantes, alimentos que estão muito presentes nas comidas, principalmente de criança, corantes, o excesso de açúcar, o excesso de gorduras, vegetais hidrogenadas, gorduras ruins, que estão todos esses alimentos processados, direcionados para a criança. E o marketing, né, trabalha muito isso em cima das mães, né? Então, as mães que não têm um conhecimento técnico, não buscam, porque hoje em dia a gente também é capaz de encontrar isso mesmo sem ser profissional. Sim, a gente pega no celular qualquer tipo de informação que a gente queira. E isso leva muito a mãe dar para consumir achando que está dando melhor, né? Ela é ludibriada, ela é manipulada, né, pelo marketing. Então, a gente tem que ter as nossas armas na mão para a gente se proteger disso e proteger os nossos filhos para serem adolescentes saudáveis, para serem adultos, né? Muitos problemas emocionais estão relacionados com alimentação. Muitos mesmo. Bulimia, anorexia, compulsão, né? Todos esses transtornos. Ansiedade vem muito também dessa questão, porque você estava falando do açúcar. Eu não gosto de açúcar, mas tem aquela fasezinha do mês, né? Que eu acho que a gente dá vontade de comer. E assim, aquilo me deixa acelerada. Se eu comer eu não consigo comer o doce em si, mas se eu pego qualquer pontinha de alguma coisa, tipo um chocolate, alguma coisa, aquilo me deixa acelerada. Mas muita gente que passa comigo, que tem insônia, eu pergunto, o que você come antes de você dormir? Eu como um docinho. A pessoa não dorme bem, às vezes ela não consegue nem pegar no sono. Por conta do doce à noite. É porque ele é um estimulante, né? Por isso até que tem que tirar das escolas. Atrapalha até o ensino, né? Porque a criança, ela perde um pouco da concentração quando ela tem acesso aos açúcares refinados, né? Sim. Porque ela precisa de uma energia, mas ela precisa de uma energia de qualidade, né? Imagina para a professora lá, a criança comendo o dia inteiro bolacha doce, como que ela aguenta? Bala, doce, porque eles ficam virados no giraia. Pra gente, dentro de casa, um só, quando a gente vê que a criança já tá mais agitada, você imagina dentro de uma escola. Vocês tinham falado sobre obesidade infantil e tudo mais, eu já tive alguns casos de crianças que eu atendi e tudo mais, e você vê que na infância, a criança que pensa em suicídio e tudo mais, antes dos 10 anos ali, normalmente esse pensamento suicida tem a ver com algum bullying que ela sofre. Então, já tem essa relação de uma coisa com a outra, que a criança, não é para ela estar pensando nisso. Não era para ela estar pensando algo nesse sentido. Nem cogitando. E, normalmente, esses pensamentos, eles vêm muito do bullying que ela sofreu. Não só não pelo sobrepeso, mas sobre tudo que ela sofre na escola. Pode ser, que nem você falou, uma espinha. A gente tem um cabelo diferente, ou a gente tem sobrancelha. Sardinha, às vezes alguém tem uma sarda. Isso, quando eu ia pra escola, eu sofri vários bullying, assim. Eu lembro que, tipo, eu não pensava em suicídio, né? Mas, assim, a gente fica muito mal na escola, né? Você quer ser aceito ali dentro. É um ambiente que você busca aceitação, Exato. né? Você busca estar inserida aí num grupo. Mas é porque você sai da sua casa, onde todo mundo te ama, te acolhe. Aliás, não todo mundo, né? Porque vocês têm lares que não são assim. Deveria. É que na minha realidade é assim. Então, todo mundo te ama, te acolhe. E aí, você vai para um ambiente onde você não sabe como que vai ser. E lá sempre vai ter alguém que vai ser aquela pessoa que não vai conversar com você, que vai fazer alguma coisa. Então, acho que é o nosso primeiro baque de realidade, né? De vida. Sim. Que pera, e aí agora? O que eu vou fazer? Peraí, o mundo não me ama igual minha mãe. Né? Porque dentro da nossa casa, a gente tem todo o carinho que a gente precisa para se sentir incluso no mundo. Na escola já não é a mesma coisa. Na escola existem outras regras, outras pessoas, outras criações. E ali a gente... Então, eu acho que quando a gente começa a cuidar família e escola que andam juntos... A vida daquele ser humaninho, daquela criança vai conseguir Você vê, né, a alimentação emocional,
a nossa parte psicológica está tudo interligado, assim, né? Para você viver num ambiente seguro, você tem que estar com pessoas seguras que queiram, né, te ajudar a isso. Você comer junto com a sua família, né? Isso ajuda no emocional e ajuda a nutrir e estimula como um bom exemplo. Sim. Então, se os pais comem bem... Porque, às vezes, o pai quer que a criança coma bem, mas ele não senta, não come um legume, não come uma verdura. Ele vive como ainda uma criança, né? Ele ainda tem aquela seletividade como se ele ainda fosse uma criança. E isso também complementa, né? Sentar, fazer uma refeição com seu filho. Seu filho ficou o dia inteiro na escola, mas vamos jantar junto. Muito vamos fazer um café da manhã junto. Dia dessa questão das redes, do celular, né? Dos aparelhos, dos eletrônicos, televisão, enfim. As pessoas falam muito disso, né? É a mesma coisa. Tira o celular da mão, vai comer, vai contar sobre aquele alimento que você fez, ajuda. Quando a criança ajuda a gente a preparar a comida, isso, a gente vê, assim, o quanto eles se sentem mais É uma junção perfeita, assim, de nutrir o corpo e nutrir a alma, né? Teve um caso também de uma menininha que estava passando comigo, já faz tempo isso, e ela, eu não sei o que deu lá na vida dela, que ela teve algum problema que ela não sabia me contar, ela era pequena, mas ela começou a comer só carboidrato e doce. Tipo assim, só carboidrato. Então, ela só queria comer macarrão, chocolate, tudo que era doce. Eu falei, gente, mas como que vai tirar essa menina disso? Porque ela era muito pequena, não tinha como explicar pra ela, então, meu bem, você não pode. Você precisa comer proteína. Exato. Você precisa acrescentar uma carninha. E ela não comia. E aí, eu falei com a mãe, falei, olha, põe ela pra fazer. Vamos pôr ela pra fazer um bolo, mas que seja um bolo, né, mais... né, de cenoura, só cenoura. Isso, até eu falei o bolo de cenoura na época. E ela foi, ela fez, e ela começou a tomar gosto pelo bolo, aí ela começou a ajudar. Então, ia fazer uma carne moída, ela ia lá ver como que ia fazer a carne moída pra ela, e isso estimulou ela a querer. E era uma coisa até meio fácil de resolver, digamos assim, mas que às vezes os pais ficam assim, meu Deus, não vou conseguir, porque é difícil. Que nem introdução de sono. É difícil mesmo. Então, assim, você tem que bater na tecla. É que, assim, tudo que você quer fazer que é bom pra você, tem um desafio. Exato. Eu sempre peço, assim, pra Ana me ajudar a descascar alho. Porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, é chato. Tadinha. Mas, assim, ela tá me ajudando, entendeu? Então, eu corto os 2 pedacinhos do alho, assim, e falo, filha, você vai descascar tudo isso pra mamãe. Gente, ela se sente tão importante, porque eu não vou deixar ela cortar. Se sente inserido, né? E assim... É coisa que eu já não gosto mesmo de fazer. E passa, e ela passa o tempo. Nesse tempo que ela tá descansando, eu já consegui fazer várias outras coisas. E ela se sente inserida. E eu falo assim, que são pequenas coisas que se a gente faz, já muda. Sim. Muda. E eu acho que na questão da compulsão que a gente estava falando, a pessoa ela não deve buscar só a alimentação. Eu vou buscar nutricionista, vou jogar nas costas da nutricionista que, você que vai me salvar agora. Não vai adiantar. Porque, por exemplo, eu sendo terapeuta, eu tenho dificuldades ainda, eu não sinto que eu entro em compulsão mais. Não, porque compulsão você fica durante vários dias comendo. Tem gente que não sai, né? Que vive a vida assim, vai até a obesidade e tudo mais. Eu sinto que, por exemplo, o que mudou? Eu comecei a me culpar um pouco mais comendo pouco. Então, se eu comecei uma barra de chocolate, eu já... Meu Deus, eu tô compulsiva de novo. E aí, eu tive que tratar isso em mim, porque eu tava começando a ficar bitolada. Se eu saísse uma refeição do plano, não pode. Não pode, eu errei. Então, você tem que estar se observando a todo momento. Porque até quando você vira a chave de que você é compulsiva, às vezes você vai para um extremo. Exato, agora tudo é compulsão. Agora tudo é compulsão e tudo eu fico me flagelando, assim. Isso. Então, aí você tem que ir pra lá, mas aí depois você tem que encontrar essa linha tênue, né? Entre o que é compulsão, eu tô vivendo normal. Isso é só o meu estilo de vida acontecendo. Exato. E é isso mesmo que é o desafio de muita gente. Eu atendo muitas pessoas que querem emagrecer, né? Pela questão da terapêutica mesmo, né? E eu vejo que a maioria não percebe que, às vezes, é o estilo de vida. Então, assim, a pessoa, ela trabalha 12 horas por dia. Ela não tem tempo de fazer uma marmitinha para ela levar. Não dá tempo dela fazer a dieta. Então, é óbvio que, talvez, não é nem a alimentação que é ruim. É toda a vida da pessoa e a bagagem da pessoa que ela não tem tempo de se cuidar. Então, eu acho que tem que começar mudando, realmente, a gente olhar, o olhar integrativo mesmo, né? Tipo, pro todo. Peraí, como que essa pessoa vive? Onde ela mora? Com quem que ela mora?
Ela faz comida só pra ela? Exatamente, porque quando eu tô na primeira consulta com a pessoa, é um papo. Eu preciso saber da vida dela. Uhum. E ela deixa passar. Se eu só perguntar o que ela come, como que dorme, não sei o que lá, acabou. Ah, como que você vai no banheiro e tal. Mas e o contexto da vida dela? Porque para eu inserir uma coisa, eu tenho que saber o contexto. Então, é um papo. Igual a gente está tendo aqui. Agora eu estou sabendo um pouco da sua vida. Você já falou um pouquinho como que é você com a sua filha. Sim. Então, eu falo assim, a primeira consulta sempre demora 1h30. Porque eu tenho que saber a sua rotina para eu saber o que eu vou inserir nela. Por isso que a gente nunca pode falar mal de dieta de outro nutricionista. Porque a gente não sabe o que aquela pessoa falou para ela. Né? Sim, sim. E na realidade, a gente nunca precisa buscar um nutricionista só para a questão do emagrecimento, né, Bárbara? Não, você vai entender o que a alimentação funciona na sua vida, como que ela vai fazer parte. Porque então, muita gente são fala aulinhas, assim, por né? que eu vou no nutricionista, eu não quero emagrecer? Eu não quero... Não, gente. Eu quero nutrir. O nome já diz, é nutricionista, eu não sou emagrecionista. Essa palavra nova. Essa palavra nova não existe. Eu sou nutricionista, eu vou nutrir o seu corpo. Sim. Eu vou te ajudar a compreender o que vai te fazer se sentir bem. O que vai cuidar da sua saúde. Isso ajuda na pele. Tudo. Humor, pele, cabelo. A estética vem como um bônus, né? Sim. De todo esse tratamento que você faz pro seu corpo, né? Para você viver mais, para você viver bem. Sim. Né? Porque não é só viver mais. E também eu acho que tem muito a ver com a imagem que a pessoa tem de si mesma, né? Eu acho que a autoimagem da pessoa conta muito nesse processo. Que nem você falou, você tá nutrindo, você tem que se nutrir. E não é só o alimento. Nutrir de tudo, tipo, os ambientes que a gente frequenta, porque isso vai contar muito. Sim. A forma como a gente vive, as coisas que a gente fala sobre a gente. Eu não consigo. Pra mim é muito difícil. Não vai dar. Não, essa dieta eu não vou conseguir. Não, tem gente que já fala pra mim, eu vim aqui, mas eu não quero que você tire as coisas que eu como. A batata frita, por favor. Eu já falei isso já pra eu também não, mas na minha dieta, a Bárbara já colocou batata. Gente, eu passei uma vez, há muito tempo atrás, com uma nutricionista aqui em Cambi, e a primeira coisa que eu cheguei nela, eu falei assim, Paty, é o seguinte, batata frita, uma vez por semana, se você tirar, eu tô indo embora. Ela ficou assim, mas a gente nem começou a conversar. Não, mas eu já tô avisando que a batata frita, uma vez por semana, minha avó faz pra mim e eu não vou deixar de comer. E então, assim, e aquela batata frita de vó, descascada. Então, mas mesmo sendo imersa no óleo e tudo mais, é uma batata frita, é uma batata. Porque essas que a gente compra congelada, aquilo nem é batata, né? Aquilo é uma maçaroca que finge ser uma batata, inclusive já tem óleo dentro. Sim. Pra ela ficar até mais seca, né? Então, tudo dá pra inserir no contexto da pessoa. E, na verdade, até a gente vai mudando, né? Você vê que não funcionou, a gente já mudou várias vezes, né? Não funcionou pra mim assim, vamos fazer de tal forma. Esse horário eu não tô conseguindo. Por isso é um tratamento, né? Eu não conheço todos os seus gostos e não conheço a biologia do seu corpo. Cada indivíduo é diferente. Então, o acompanhamento nutricional é importante. Até você ter alta, né? Quando você chegar no seu objetivo e aprender a se nutrir. Porque comer tem que ser uma coisa natural, gente. É que agora o nutricionista tem que estar aqui porque ninguém sabe. As pessoas foram tanto pro ultraprocessado, para as coisas que não são naturais, que a gente está aqui para ter que voltar. Sim. Te ensinar a nutrir o seu corpo. Mas você vai ter alta e vai aprender a entender sua saciedade. Você vai saber o que você deve e o que não deve. Exatamente, você vai entender sua saciedade, você vai entender os seus momentos de fome, você vai entender quais escolhas você vai fazer naquele momento. Sim. Para você ter alta e viver a sua vida de forma natural, compreendendo as coisas. Você não vai comer sem ver. Eu vou comer porque cheguei cansada, abri a porta, peguei uma bolacha e vou comer. Porque é rápido. Não, agora eu vou comer, eu vou me nutrir agora. Agora eu vou comer uma fruta, vou comer um peixe, vou fazer um lanchinho natural, vou fazer uma panqueca. Você vai saber fazer as suas combinações. Sim. E o objetivo do nutricionista é esse, um dia você não precisar mais dele. Quando você aprender o que você precisa fazer. Agora você falou disso, eu tinha até uma cliente, agora me veio na cabeça, que ela passou comigo por emagrecimento também, e ela tinha assim, ela pôs na cabeça isso aí, que ela tinha que comer antes de sair de casa. Então, ela só saía se ela comesse. Ou seja, se ela tivesse sem comer, ela não podia sair, era uma regra na cabeça dela. Ela só saía depois de comer. Então, assim, mesmo que ela já tivesse comido, ela falava, vou comer mais alguma coisa. Porque vai que eu fico com fome. E aí, ela engordando mesmo, porque toda vez que ela tinha que sair, ela tinha que comer. Então, assim, são coisas, às vezes, que... Sei lá quem falou isso pra ela. Na nossa mas cabeça. Provavelmente alguém falou isso pra ela. Hoje, com rede social, a gente é assim, né?
é jogado muitas informações. Sim. Muitas informações, principalmente como nutricionista, né? Muita coisa, assim, jogada. E você vai pegando informações aleatórias dali de uma amiga, da blogueira, da tal pessoa, e aí você vai tomando como sua vida. E aquilo, na verdade, não faz sentido para sua vida. Sim. E aí começa, né, os erros assim, né? Vai complementando erros já que você já tinha. Sim. E às vezes você fica até com mais medo, porque se você for pesquisar a fundo ali, você vai TikTok, Instagram, pesquisando, você fica com medo de ter alguma coisa, né? Aí eu tô comendo errado, meu Deus do céu, não tá certo, agora eu tenho que mudar tudo. E é sempre a pessoa pega assim, ou uma dieta da moda, tem sempre a dieta que tá no pódio, né? Assim, a dieta detox, a dieta... líquida, sem glúten, aquela dieta low carb e aquela que você fica 24 jejum horas. Intermitente. Só que tudo isso são estratégias nutricionais para momentos específicos e objetivos específicos que o técnico para isso, o nutricionista, vai saber te orientar. Tá, você se alimenta... Você não tem que deixar de comer. Comer é prazer, comer é gostoso, comer tem que ser prazeroso. Só que não tem que ser refúgio, mas tem que ser prazeroso. Então, essas estratégias, em determinados momentos, pode ser que você use. Elas são usadas a curto prazo. Porque quem que vive de jejum, gente? Monge. Só. Monge. Quem que vive de luz? Vive de luz, só se virar, né? Fotossíntese. Mas só a luz do sol já é o suficiente, né? Porque já teve essa época também de quem vivia de luz do sol. Já teve, né? A gente já viveu então, tudo. Cada hora tem uma dieta aí que tá no pódio. Então... Não é aquilo que vai manter a sua vida, não é aquilo que vai te nutrir e vai te ensinar, né? Então, o importante do acompanhamento nutricional é esse ensinamento, né? E eu acho que a gente está numa era também agora que as pessoas às vezes estão correndo um pouquinho para medicação. Sim, então, se eu não consigo emagrecer, já tá com remédio. Ontem eu encontrei uma amiga minha, nossa, fazia anos que eu não via ela e tal. Ela, ai, amiga, eu tô muito inchada, eu tomei uma dose de Ozempic. E aí eu olhei bem para ela, falei, amiga, você tomou Ozempic? Você não tem sobrepeso, você não tem nada, na verdade, porque eu tô vendo isso aqui na minha frente. Ai, mas é que dá uma ajuda, eu tava comendo muito, comi um balde de sorvete, você tá vendo? A pessoa vai pro extremo. Ela toma um balde de sorvete e toma o Ozempic. Tá, aí você acha que isso vai, a longo prazo, isso vai ser resolvido? Não. Se toda vez que ela entrar nesse ciclo, ela for tomar, daqui a pouco ela é uma pessoa doente. Doentíssima, né? Exato. E assim, eu não sou contra medicamento, desculpa te cortar, Bia. Eu não sou contra, eu sou super a favor. Eu acho que os medicamentos para obesidade são super bem-vindos, são super estudados, até mais do que as dietas e alimentação. Só que ele tem que ser... Quando feito um tratamento correto. Indicado. Indicado por um profissional. E tudo é a questão do profissional. Por isso que hoje a gente trouxe você, que é nutricionista, que tem propriedade para falar do assunto de nutrição, de alimentação. A Bia, que é terapeuta, que ela pode estar falando com prioridade sobre a questão do nosso psicológico, né? Do nosso comportamento. Sim. Então, eu acho que quando a gente entende que quem vai saber falar isso pra gente são pessoas que estudaram, que se dedicaram pelo assunto, a nossa vida, ela funciona muito melhor. Não, flui muito melhor. Não existe atalho. Sim. Né? Para você chegar naquele ponto, foi muita coisa ruim que aconteceu, né? Você chegar num momento de compulsão, sobrepeso, obesidade, doenças e não conseguir voltar sozinha, foi muita coisa que aconteceu. E você precisa dos profissionais capacitados, né? Para fazer você ali voltar ou não voltar, ou começar um caminho novo, né? E quando a gente, como a gente falou, quando a gente começa a inserir isso na nossa casa, para os nossos filhos desde criança, a gente pode ter certeza que a gente já corta um caminho. Aí você corta. Aí você chega com o atalho. Aí você tem o atalho. Esse é o atalho. As pessoas dentro de casa conseguir inserir isso para todas as nossas crianças, para que sejam adultos melhores que a gente. Exatamente. Eu dou a cara a tapa, assim, para lutar por isso, porque criança é a base, né? É a base do futuro, né? É ali que a gente molda todas os hábitos. Gente, esse assunto é um assunto que a gente ficaria aqui por dias
falando, porque é um assunto muito extenso, é um assunto muito interessante, e é um assunto que cuida não só da saúde emocional, como da física, mental, né? Como cuida do nosso corpo, do nosso dia a dia. Mas eu vou te convidar para voltar mais vezes, para a gente estar falando sobre mais coisas que eu tenho certeza que você não tem conhecimento só disso, né? Isso é só uma pontinha ali do que você sabe. E a gente agradece demais por tudo isso que você trouxe para a gente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Muito bom. Quando a gente se junta, né, Bia? É algo assim que vai saindo e a gente vai falando assim, nossa, que delícia que é bater esse papo. E eu espero que você de casa tenha sentido isso também. Sim, foi muito bacana. Obrigada, viu, Bárbara, por vir aqui. Adorei estar aqui com vocês. Pra tirar essas dúvidas aqui pra gente. E ela vai voltar aqui pra falar de mais coisas aqui com a gente, com certeza. Com toda certeza. A gente espera por isso, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui. Pra você que tem alguma dúvida, a gente vai estar deixando... Qual é o seu Instagram, Bárbara? É BF Marzagão. BF Marzagão vai estar aqui no nosso rodapé. O da Bia também. Meu é Bia Martins Terapeuta. É isso. Então, se você tem alguma dúvida, se ficou com alguma dúvida, é só você tá chamando a gente lá. Pode chamar aqui, né, no nosso Instagram aqui da rádio mesmo. Quanto no da Bárbara, quanto no da Bia, que elas respondem mesmo, tá? Eu sou seguidora da Bárbara há muito tempo, acho que a gente conversa, assim, a gente já conversou sobre filhos, a gente já conversou sobre alimentação, a gente já conversou sobre vários assuntos lá, e ela realmente responde, a Bia também responde demais. Então, e para você que quer saber mais sobre algum outro tema, é só você estar mandando na nossa caixinha, no nosso direct, que a gente tem um prazer de estar trazendo esses temas para vocês. Que quem faz esse programa são eles. Né, com certeza, com certeza. Vamos aguardar aí os novos temas. Os novos temas. Gente, muito obrigada mesmo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.